Fala pessoal, como é que vocês estão? Eu me chamo Gustavo Castro, sou treinador, sou professor e nesse vídeo a gente vai estar discutindo, conversando um pouco mais sobre a melhor divisão de treino. Será que existe uma melhor divisão de treino? Será que faz sentido a gente buscar uma melhor divisão de treino? Será que a divisão de treino ela tem tanto impacto assim do quanto as pessoas elas imaginam e elas buscam? Bom, pessoal, o que é uma divisão de treino? A divisão de treino nada mais é do que um jeito de a gente organizar o treino, de a gente, depois que o volume de treino foi escolhido, a gente manipular a frequência desse volume. Basicamente isso que é a frequência de treino. Vou tentar deixar mais simples para vocês. Um grande erro que a maioria das pessoas cometem, inclusive muitos profissionais que podem estar assistindo esse vídeo, eles primeiro escolhem a divisão de treino, e depois eles vão para escolher volume de treino, por exemplo, sendo que é exatamente o oposto. É exatamente o contrário. Primeiro a gente escolhe o volume de treino. Com base nesse volume de treino, lembrando, o volume de treino aqui eu estou falando principalmente da quantidade de séries semanais de um grupo muscular, 10, 12, 14, 16 séries. Com base nesse volume de treino, a gente vai estar escolhendo a frequência de treino, quantas vezes que a gente vai estar repetindo um determinado grupo muscular na semana, e com base nisso, a gente vai para a escolha da divisão de treino. Não é o oposto. A gente primeiro escolhe o volume, depois vai para a frequência e depois escolhe a divisão de treino. A gente não começa escolhendo a divisão de treino. A divisão de treino ela é uma consequência das manipulações iniciais de um treino. A divisão de treino ela é um meio para um fim. Ela não vai ser o determinante para o indivíduo ter resultado, porque o que foi determinante já foi pré-definido muito antes. Então vamos supor que um indivíduo ele precise, você quer trabalhar com melhorar um ponto fraco. Vamos supor que você queira melhorar peitoral. É o que você quer melhorar desse indivíduo, um grupo muscular desse indivíduo. Você vai estar primeiro testando o volume de treino, igual eu já falei no nosso vídeo sobre frequência de treino. Vocês vão estar descobrindo o máximo que esse indivíduo aguenta, o máximo de volume recuperado, o quanto que ele mais consegue se recuperar de um volume de treino pré-estabelecido. Vamos supor que seja 20 séries. Você já sabe que para peitoral você vai estar trabalhando com 20 séries. Com base nisso, você vai estar escolhendo a divisão de treino. Com base nisso, você vai estar escolhendo se você vai querer trabalhar com um treino de 20 séries, 2 treinos de 10, 3 treinos de 7 séries, que vão dar 21 séries. Com base nisso, você vai estar distribuindo isso na divisão de treino. Não é do tipo assim, eu vou treinar peitoral uma vez por semana e aí eu vou colocar tudo isso de volume nesse único treino de peitoral. Não. Você primeiro vai estar escolhendo o volume de treino, você vai estar pensando como é que você vai estar distribuindo essa frequência de treino para aí sim você ir para a escolha da divisão de treino. Não é o oposto, não é o inverso. E é por isso que eu sempre falo que não existe divisão de treino mágica. Não existe uma divisão de treino que vai salvar um erro na escolha de volume, na escolha da frequência, na escolha dos exercícios de um treino. Porque a divisão de treino ela é simplesmente o final. A divisão de treino é simplesmente uma consequência de todas as decisões que foram feitas previamente. E é por isso que não existe uma melhor divisão de treino. O que existe é um melhor planejamento. E dentre as divisões de treino, a gente pode listar basicamente que 3. A gente poderia, na verdade, até 4, né? Se a gente fosse falar de uma maneira completa. A gente teria a divisão full body, a gente teria a divisão upper lower, a gente teria a divisão de PPL, de push pull legs, e a gente teria a divisão de bro split, que nada mais é do que a gente fazer um grupo muscular por semana, que é a mais popular, que é o que a grande maioria das pessoas utiliza. Full body, pessoal, nada mais é do que fazer em um único treino todos os músculos que a gente vai estar realizando. Então, um único treino a gente vai estar fazendo quadríceps, posterior, glúteo, peitoral, dorsal, bíceps, tríceps, deltoide, panturrilha, abdômen. Em um único treino a gente vai estar fazendo tudo isso. A segunda evolução que a gente teria, que não é uma evolução, mas o segundo tipo de divisão de treino que a gente teria seria um upper lower. Nada mais é do que um superior e inferior. Já passei com vocês vídeos sobre essa divisão. Quer aprender tudo sobre treinamento, nutrição, recursos farmacológicos, hormônios, como interpretar um artigo? Conheça a Universidade Darkside. Mais de 300 horas de aula, uma comunidade exclusiva para você conhecer todos os outros integrantes, trocar ideia, fazer networking, aprender cada vez mais. Lembrando sempre, teoria sem prática é demagogia, prática sem teoria é loteria. Aguardo você na Universidade Darkside. Seria dividir um treino para fazer só membros superiores e um segundo treino para estar fazendo só membros inferiores. A gente tem um terceiro tipo de treino que seria o treino de push-pull legs.
Ou seja, um treino de empurrar, um treino de puxar e um treino de perna. No treino de empurrar, a gente vai estar fazendo peitoral, tríceps e deltoide. No treino de puxar, a gente vai estar fazendo dorsal e bíceps. E a gente vai ter o treino de perna também. Aqui a gente vai ter 3 treinos nessa divisão. Então perceba que o full body seria um treino. O upper lower seriam 2 treinos. No PPL seriam 3 treinos. E no Bro Split, que seria a gente fazer um grupo muscular por semana, a gente estaria fazendo peitoral num dia, dorsal em outro, perna em outro, ombro em um, bíceps e tríceps em outro, por exemplo, 5 treinos na semana. Então essas são as categorias de treino. Vocês conseguiram perceber o grande pulo do gato dentre essas divisões de treino? Aqui a gente começa com full body, upper lower, PPL e Bro Split. Conforme a gente vai vindo para cá, conforme a gente sai do full body, vai indo para o upper lower, para o PPL, para o Bro Split, fazendo um grupo muscular por semana, a gente vai estar cada vez mais reduzindo a frequência semanal e aumentando o volume de treino dentro de uma única sessão. Deu para pegar essa mudança que a gente tem na manipulação da divisão de treino? Então, um full body, pessoal, por exemplo, a gente poderia fazer um full body 3 vezes por semana. Isso significa repetir todos os grupos musculares 3 vezes na semana. Um upper lower, a gente pode fazer 2 treinos de superior e 2 treinos de inferior na semana, por exemplo. A gente vai estar repetindo todos os grupos musculares 2 vezes na semana. E o PPL vai depender muito de como for feita essa manipulação. A gente pode estar repetindo, via de regra, 2 vezes por semana também. E até que a gente vai chegar no Bro Split, fazer um grupo muscular 1 vez por semana. E lembra sempre que volume e frequência de treino, eles se complementam. Quanto maior for o volume de treino de um grupo muscular, mais faz sentido a gente aumentar a frequência. Como eu já falei num vídeo específico de frequência de treino, quanto maior for a frequência de treino, maior tende a ser a progressão de carga, maior tende a ser a dissipação de fadiga. Ah, Gustavo, mas eu já vi que existem estudos que falam que se o volume estiver equalizado, não vai fazer diferença nenhuma. De fato, todos os estudos que avaliaram frequência de treino, quando o volume de treino está equalizado, os resultados eles são iguais. Mas qual que é o grande pulo do gato? Que quando a gente distribui numa frequência maior, a possibilidade de gerar progressão é muito maior. Concorda comigo? E se essa possibilidade de gerar progressão é muito maior, o volume vai ser maior, porque peso entra na contabilização de volume total de treino. E quanto maior tende a ser a progressão de carga, maior tende a ser a hipertrofia. Então, se eu consigo tirar benefício de progredir mais, trabalhando com uma frequência mais elevada, isso vai significar mais benefício para a hipertrofia. Fez sentido esse raciocínio, pessoal? Por isso que não existe uma divisão de treino mágica. Vocês não devem procurar algo mágico de qual divisão de treino vocês vão escolher, porque ela não vai mandar em absolutamente nada. O que vai determinar o sucesso ou o fracasso na busca pela hipertrofia muscular vai ser justamente as variáveis que compõem, que determinam a escolha da divisão de treino. Volume, intensidade, frequência, quais séries, quantas séries serão realmente até a falha ou próxima dessa falha, quais exercícios que a gente vai estar utilizando, qual ordem a gente vai colocar desses exercícios no treino. Se a gente for trabalhar com diferentes configurações de exercícios para dorsal, será que vale a pena a gente quebrar em 2 treinos uma frequência dupla e mudar essa configuração do treino? Com isso a gente vai ter que escolher uma divisão de treino, manipular essa divisão de treino para a gente ter 2 treinos de dorsal na semana. A gente vai ter que pensar como é que a gente vai estar fazendo com o bíceps nessa relação. Se num treino de dorsal a gente vai estar encaixando, por exemplo, alguma variação de levantamento terra, precisa tomar cuidado com o próximo, isso vai ficar dos treinos de perna. Então perceba que o que foi levando essa manipulação final da divisão de treino foram justamente as características iniciais que a gente determinou e que a gente se baseou. Então, mais uma vez, pessoal, quando vocês dominam esses conceitos básicos, que de básicos não tem nada, vocês conseguem aí sim montar a melhor divisão de treino para aquele aluno, para aquele atleta, ou, se for o seu caso, para aquela circunstância que você se encontra. Se você precisa trabalhar com mais ou menos frequência de um determinado grupo muscular, se você vai estar ou não variando muito os exercícios em 2 treinos, por exemplo, tudo isso vocês vão conseguir escolher tendo uma base
de conhecimento muito fundamentada. E é justamente isso que eu faço questão de introduzir em todas as aulas da Universidade Darkside. Fazer você pensar, fazer você raciocinar, fazer com que o conhecimento entre dentro de você e você consiga finalmente montar qualquer treino, fazer qualquer variação, montar qualquer divisão de treino o menos engessada possível e o mais direcionada para o objetivo que você quer. Ficou claro? Deixa seu like, deixa sua sugestão no campo de comentários, dúvidas também, se inscreva no canal, espero vê-lo também na Universidade Darkside. Um grande abraço e até o próximo vídeo.